falei para os irmãos que Martin Lloyd Jones pregou 12 anos em Londres, Romanos. Então vocês vão dizer, eu já li esse versículo. Eu sei que você já leu. Mas você vai dizer de novo, até você decorar, tá bom? Então como é que começa Hebreus 1? Eu fico pensando lá como é que os crentes lá da Inglaterra faziam, né? Próximo versículo, né? Porque 12 anos só Romanos. 12 anos. Né? Então imagina. Então você vai aprender aqui esse versículo. Então vamos ler verso 1 e 2 do capítulo 1. Todos? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Só até aí. Que Deus abençoe, fale conosco. Na verdade, nós não vamos ficar presos a esses dois versículos. Hoje eu vou sair de Hebreus 1 com a graça de Cristo. Mas hoje nós vamos refletir sobre a riqueza desse capítulo que é tão especial para o nosso coração. Tá bom? Senhor, fala conosco, tira de nós toda a dispersão, cansaço, sono e distração. Dá-nos foco e alimenta a nossa alma, que é o que nós precisamos mais. E sejamos edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 1 hoje, para quem está vindo hoje como Michael, né, para a alegria da nossa igreja, e a Lívia, que vieram lá de Santa Catarina, estão aqui, sempre são da casa, é um prazer tê-los conosco, vão ficar até o dia 23 de fevereiro, não é isso? Que bênção. Como vocês e outros que talvez estão nos visitando, nós estamos estudando Hebreus esse semestre. Hebreus é uma palavra que nos remete à palavra hebraica Hebron. Hebron foi a cidade que Abraão foi sepultado. Isaac foi sepultado. Jacó foi sepultado. Sara foi sepultada. Rebeca foi sepultada em Hebron. Menos Raquel, que morreu em Belém. Hebron é a cidade dos patriarcas. Quem vai a Israel hoje visita a Terra Santa e conhece a região de Hebron. Hebron, hebreu. Hebreu, aquele que atravessa o rio. A palavra hebreu é a história de Abraão e dos patriarcas. Por isso o tema do acampamento, peregrinos, forasteiros, caminhando de uma terra que Deus nos tirou para uma terra que Deus vai nos levar. Nem sempre a saída é geográfica. Para mim, eu tive que ter uma experiência com Deus em Campinas, voltar para Maceió, e todas as vezes que eu lia a Bíblia em Maceió, Deus só falava comigo em Ezequiel 12, arruma a tua mala, prepara a tua bagagem, saia desse povo familiar a você, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E a terra é Campinas. Deus me tirou da terra das praias para a terra da lagoa do Taquaral. Deus me tirou da terra do mar para a terra que não tem mar. Eu lembrei da igreja, eu filmei um vídeo sozinho, eu fui à Barra de São Miguel, onde revei a minha infância, repassei a minha infância. A praia que eu cresci. Chorei muito naquela praia. Naquela terra, olhando o mar, a praia do Gunga com a maré seca. A praia da Barra totalmente seca. Eu fui nesse dia sozinho, iria com a minha filha, mas ela não pôde ir. E fui sozinho e Deus me deu aquele presente de filmar eu mesmo, gravando e orando por Alagoas. Orando pelo Brasil. Vendo o que eu vi com os meus olhos depois de muitos anos, muitas pessoas na minha cidade natal convertidas ao Evangelho. Vendo aos domingos, em 2 domingos que estive lá, multidões nas ruas, andando de um lado para o outro, com Bíblia na mão, indo para as igrejas, em um território dominado pelo romanismo. Alegrei o meu coração. E na praia eu chorei. E fiz um culto a Deus, não tinha quase ninguém na praia. Era um sábado, muitos turistas, mas tudo no Gunga e eu na praia da Barra. E caminhei todas aquelas dunas
pequenas, né? Um volume muito pequeno, nem se compara com o Natal, mais do Rio Grande do Norte. Mas eu pude estar ali, fazendo o culto ao Senhor, e comecei a lembrar de meus tios que me criaram e me levaram todos os domingos àquela praia. Banho de mar, onde o mar me tira o estresse e me fez adorar a Deus, e eu sozinho naquele mar fiz um culto ao Senhor tomando banho. Deus muitas vezes nos leva a essa retrospectiva. Aqui está um texto maravilhoso que vai dialogar o Novo Testamento com o Velho Testamento. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns acham que foi Paulo, possivelmente não, mas quem conheceu, no mínimo, era um levita da tribo de Levi. O conhecimento e a apropriação teológica que o autor de Hebreus tem do Velho Testamento, ele faz uma ponte muito grande de conexão da lei com a graça, da velha e com a nova aliança. É uma carta profunda. Não se pode ler a Bíblia passando rapidamente nos textos. O que você vai ver hoje, que é tema da nossa pregação, são os salmos do livro dos Salmos que estão citados em Hebreus capítulo 1. É um capítulo pequeno, você pode tomar o livro e ver comigo agora quantos versículos tem nesse capítulo. 14. A ideia do autor de Hebreus é trazer dois pressupostos, dois pontos importantes. Primeiro, a nova aliança é extensão da velha e ela é superior à velha aliança em todos os quesitos. A velha apontava para a nova. Mas o outro ponto da carta aos Hebreus é mostrar que toda a peregrinação dos patriarcas, a revelação progressiva que Deus trouxe a Abraão, Isaque, a Jacó e a Israel como nação, e o sistema sacerdócio levítico que Deus deu à tribo de Levi com Arão, todo aquele ritual no Velho Testamento apontava para Jesus. Mas o autor de Hebreus, ele traz no capítulo 1, um dos pontos mais nobres, que muitas vezes, como hoje a pastora Vânia abriu-nos o culto lendo para nós o Salmo 89. Salmo 89 é um salmo, meus queridos, de juramento que Deus fez a Davi, dizendo a ele: eu jurei a Davi que dele virá um descendente que ocupará o trono da tribo de Judá e reinará eternamente. Abra o seu coração hoje à noite. Deus não estava falando com Salomão. Deus não estava dizendo a Davi que de Davi viria Salomão. Deus estava dizendo que de Davi sim viria Salomão, mas não era Salomão, é da descendência de Davi, das entranhas de Davi, da semente de Davi, que virá Jesus, da tribo de Judá, para reinar eternamente. E quando você começar a ver agora a transição do meu lado esquerdo da tela, você consegue enxergar aí todos os textos de Hebreus. E do lado direito, todos os salmos que Hebreus cita. Você não vai encontrar nessa carta, nesse capítulo 1, a citação da passagem, capítulo e versículo, mas ele traz o texto. Isso significa dizer que o autor de Hebreus, ele conhecia muito bem a velha aliança. O autor que escreveu essa carta, ele leu os salmos com o óculos do Velho Testamento. O autor que escreveu essa carta, ele leu aqueles salmos e entendeu que muitas das palavras que estão nos salmos eram verdadeiras profecias sobre Jesus. Eu não sei você. Você que está nos assistindo nessa filmagem, nesse vídeo. A Bíblia é um livro espiritual.
Um desejo que eu peço ao meu coração, em oração à igreja, é que essa igreja e todas as igrejas sejam apaixonadas por Cristo e pela sua palavra, porque a palavra de Deus é o verbo, é Cristo, e pelo qual Ele fez todas as coisas do universo que nós comentamos domingo passado. E se amamos a Cristo, examinaremos as Escrituras, porque o próprio Cristo disse, elas testificam de mim. Então vamos primeiramente, você tem aí 6 passagens do livro de Hebreus, só do capítulo 1, que ele traz de Salmos. Qual é a profecia e a revelação? Vamos para o primeiro, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 5 e a parte A do verso 5. O texto diz, verso 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aonde está esse salmo? Está aí em azul, Salmo 2:7. É esse salmo que está lá no mapa mundi aqui da nossa igreja. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Se você não sabe, o Salmo 2 é a volta de Cristo no Armagedon, com a fúria das nações para destruir a nação de Israel, para destruir a igreja. Falo Israel, mas Deus não tem 2 povos, Deus só tem um povo. Mas a fúria é destruir o povo de Deus. E a pergunta do salmista no Salmo 2 é por que os povos e as nações se levantam contra o seu ungido. Está no Salmo 2. E quem entende um pouco de Bíblia, quem já leu, o texto do Salmo 2 é uma profecia. Só esse versículo que eu falei, mas tem o versículo 7, que o salmista escreveu dizendo, pois o Senhor me disse, tu és meu filho, preste atenção, eu hoje te gerei. Então leiam, vejam, Jesus não pode ser gerado. Jesus sempre existiu na eternidade como Filho de Deus. O que foi gerado para ele aqui na terra? Um corpo. Para ele habitar. Um corpo corruptível, sim, a carne, mas ele não tinha pecado, porque ele não foi gerado de uma mulher com um homem. Mas quando o autor de Hebreus está falando para nós, tu és meu filho, eu hoje te gerei, o autor de Hebreus não está querendo dizer outra coisa, a não ser dizer o que ele aponta, de que quando Jesus subiu às alturas, depois que morreu, e quando ele ressuscitou, o Pai falou para ele na eternidade, assim que ele ressuscitou, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olhando para o Marco, eu pergunto, gerou quem? Gerou o último Adão. Gerou o homem perfeito. Porque a criação caída pelo pecado, caiu por causa do pecado do primeiro Adão. E Jesus, ao morrer na cruz, ele mata a natureza adâmica que estava em nós, e ali ele perde a filiação de Deus, porque nós perdemos a paternidade de Deus. Quando Cristo se tornou naquela cruz o que nós éramos, ele tomou a nossa identidade. Mas ao ressuscitar, o Pai diz para ele, eu hoje te gerei. Você acha que o autor de Hebreus tirou esse versículo da cabeça dele? Não. Ele tirou do Salmo, capítulo 2, verso 7. Porque a tese do autor de Hebreus é que a velha aliança apontava para a nova. E uma alegria muito grande, pelo menos no meu coração, no culto de hoje de Santa Ceia, entender que eu fui gerado como filho de Deus em Cristo, porque Cristo recebeu lá na eternidade, na hora em que ele ressuscitou,
após a sua morte na cruz, o Pai disse para ele: eu hoje te gerei. E agora, posteriormente a esse versículo, no próximo versículo, o autor de Hebreus diz: e outra vez, veja a expressão adverbial, outra vez. Diga comigo aí. Diga de novo. Outra vez o que? Eu introduzirei na terra você como primogênito. Ele não era primogênito. Ele era unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Mas agora ele é primogênito porque ele, como unigênito, único filho de Deus, morre na cruz e leva a nossa natureza. E ao ressuscitar, ele se torna primogênito. E se você examinar muito bem o Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, Paulo vai nos dizer que nós estamos agora no último Adão, que é Cristo. E esse último Adão também é chamado em um termo sinônimo, primogênito da nova criação. O autor de Hebreus está dizendo à igreja, está dizendo a mim e a você, que ele foi gerado como o último Adão, primogênito, e nos deu essa natureza para que nós fôssemos filhos de Deus. E aí entra o grande ponto: se ele é primogênito, tem segundo, tem terceiro, tem quarto. E ele já perdeu, eu já perdi as contas, mas Deus não perdeu. Deus tem milhões e bilhões de filhos para ele, gerados em Cristo Jesus, através do primogênito. E as Escrituras Sagradas nos afirmam que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor, meus queridos. Salmo 89 também vai ser citado. Convido você a olhar para o texto que está na tela. Se você quiser conferir na sua Bíblia, você que nos assiste, examine também as Escrituras. Hoje eu falava de manhã no culto, eu me converti examinando as Escrituras. O engano saiu da minha mente examinando as Escrituras. O entendimento chegou à minha mente examinando as Escrituras. Há um analfabetismo de Bíblia na igreja brasileira. Há um atestado de analfabetismo na igreja evangélica que não gosta de ler a Bíblia, gosta de caixinha de promessas, mas tem anos de igreja, mas não examina as Escrituras. Salmo 89, vamos ler. O salmista diz: ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o lugar de primogênito. E como a Bíblia é muito bonita na gramática, ela usa a mesóclise: e falo-ei mais excelso dos reis da terra. Aleluia! E isso está no Salmo 89, verso 26 e 27, mas dê uma olhada, está lá no Salmo, e o autor de Hebreus traz no capítulo 1 para dizer que Jesus é o primogênito, e ele fará Jesus o grande e excelso acima de todos os reis da terra. As nações que se preparem, porque quem não estiver no executivo de Cristo hoje na igreja, não vai ficar no executivo do governo dele no milênio na terra. E ele virá, e ele governará, e ele reinará sobre todas as nações. Não sei você, mas tem horas que eu quero voar. Eu já estou aqui lembrando de Apocalipse 15, quando diz: ó Rei das nações, quem não te louvará? Quem não temerá o teu nome? E o próprio cântico de Moisés, no capítulo 15 do Apocalipse, diz: todas as nações virão e adorarão o Senhor dos exércitos. Todas as nações virão. E quem não o temerá? O salmista é citado na carta aos Hebreus no capítulo 1. Então, o primeiro salmo, que é o Salmo 2, vai nos falar dessa paternidade que Cristo vai conquistar para nós na cruz do Calvário e na ressurreição.
O segundo salmo, citado no capítulo 1, verso 5, a parte B, vai nos mostrar da primogenitura de Cristo sobre a criação, a nova criação. Capítulo 1, verso 6. Salmo 97 é trazido à tona na carta no capítulo 1. Vamos ler, cuidado com a palavrinha que está ali, todos os deuses. A palavra em hebraico é Elohim. Prostrai-vos, vamos dizer juntos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Na verdade, a palavra deuses aí é uma expressão em hebraico que quer dizer Elohim. Você percebe que no capítulo 1 de Hebreus ele não cita deuses, ele cita anjos. Prostrem-se diante desse primogênito. Prostrem-se diante desse que foi gerado como o último Adão. Prostrem-se todos os anjos. Mas porque em hebraico Elohim, que é uma palavra que nós usamos para Deus, ela pode ser anjos, ela pode ser Deus e ela pode ser demônios. Olhei para a Márcia cabeleireira, ela tomou um susto agora. Sabe por quê? Porque tudo que é objeto da minha adoração, aquilo a quem eu presto culto e honra, é Elohim. Há pessoas que cultuam demônios. Há pessoas que cultuam anjos. A igreja de Colossos, lá em Colossenses, a carta aos Colossenses, Paulo corrige a igreja que estava cultuando anjos. Um pastor me contou uma vez que ele foi a uma igreja, tinha 2 cadeiras aqui na parte de cima, superior. E eu digo, para quem são essas 2 cadeiras? Era uma para o arcanjo Miguel e outra para o arcanjo Gabriel. E para Jesus? É uma ênfase a anjos. É um culto a anjos. É um culto a revelações e movimento de anjo. E movimenta daqui e movimenta dali. Mas passa na peneira, na hora das crises, não tem profundidade de relacionamento com Deus. Hebreus, quando cita Salmo 97, o autor da carta, ele diz: prostrem-se diante deles todos os anjos, porque Deus criou os anjos, Deus criou os homens para contemplar essa criação. Não é lindo? Eu fico aqui olhando a igreja. Hoje de manhã estava cheia, aqui também um bom número hoje à noite. Quanta diversidade aqui. Dá um glória a Deus. Não é lindo? Eu fico pensando na eternidade. Eu tive uma mostra quando eu estava num congresso internacional e eu vi pessoas de várias nações adorando. Fui tentar falar com um casal em inglês, ele não falava, o homem chorava e ele não falava inglês. Fui tentar falar em espanhol, não deu nada, italiano também não deu nada. Eu digo, meu Deus, de onde é esse homem? Eu digo, deixa para trás, Fernando, fala em línguas. Eu estava no jardim ali do Getsemane, no jardim do túmulo, onde Jesus foi sepultado, e ele chorava com a esposa, adorando a Deus, e eu comecei a cantar, e eu digo, já que a gente não se entende, vamos orar em línguas. E eu comecei a cantar, comecei a louvar, não teve outra, ele começou a chorar mais ainda, a presença de Deus. Mas como é lindo ver pessoas de várias nações, de várias etnias, marcadas pelo poder do Evangelho, celebrando e adorando a Ele. Foi por isso que Deus criou essa diversidade. Deus criou os anjos, Deus criou os homens, Deus criou toda a criação para o louvor da sua glória. E Deus tem a sua criação como seu Elohim, objeto de estima, objeto de zelo e de carinho e de amor. Então, o texto quando diz, prostrai-vos diante dele todos os deuses, vamos para o capítulo 1, verso 6, ele diz, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus, o quê? O adorem. Ele está trazendo o Salmo 97, prostrai-vos diante dele todos os Elohims. Não fique pensando que Elohim. Agora, quando você chamar Deus de Elohim, aí você põe com E maiúsculo. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus.
Só que esse Elohim tem que ser com E maiúsculo, porque é Deus. Agora, se for anjo, Elohim, com E minúsculo. E se for os demônios, os deuses, Elohim, porque tem pessoas que cultuam a demônios. O culto aqui é para Deus, eu não tenho nada que exaltar o diabo, mas eu abro um parênteses só para dizer, não se assuste. Uma mãe de santo uma vez disse a um pastor amigo nosso: eu sou casada com Satanás e presto culto a ele. É culto. E quantas pessoas não adoram a Satanás, mas têm culto ao futebol, culto à fama, culto a uma vida que só pensa em comida e bebida e prostituição. É o culto. E nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. O grande problema da idolatria, meus queridos, não é a imagem de escultura física. O grande problema da idolatria é que nós vamos nos parecer com aquilo que nós adoramos e prestamos culto. Alguém disse que nós somos o que comemos e o que bebemos. E é uma das coisas que me dá uma certa ojeriza, é andar nas ruas e ver uma sociedade perdida, cultuando tantas coisas e elas se tornam parecidas a elas. Aquela judia, aquela cantora judia que morreu de drogas, alguém me faça lembrar o nome dela? Amy Winehouse, judia. O pai ficou profundamente chocado. Ela ficou bêbada, drogada, no hotel de Copacabana Palace e não conseguiu fazer o show. O show foi interrompido em função de tanta droga. Filha de judeu, cresceu na sinagoga, em Nova York, no judaísmo. Mas na medida que nós nos enveredamos pelas drogas, para o álcool, para a bebida, para o sexo, nós vamos nos parecer com aqueles ídolos que usam dessas práticas e copiamos e replicamos naturalmente os ídolos, pessoas que nós admiramos e que usam dessas práticas. É natural depois fazermos as mesmas coisas. A antítese é verdadeira. Quando adoramos a Deus, vamos nos parecer com Ele ao longo da caminhada. O quarto salmo que vai ser citado é o Salmo 45, versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno. Eu estou lendo em Hebreus, mas é o texto que está nos Salmos. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça, odeias a iniquidade, a impiedade, e por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, muito mais do que os teus companheiros. Isso está no Salmo 45. Mas o autor de Hebreus traz o Salmo 45 e diz, presta atenção à leitura. Amaste a justiça, odiaste o pecado. E por causa dessa atitude, porque você amou a justiça e odiou o pecado, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E só teve uma pessoa que fez isso. E que hoje é Ele que nos capacita a replicarmos essa prática. Amar a justiça, amar um Deus justo e odiar o pecado. O pecado é algo fétido às narinas de Deus. E na medida que nós ficamos apaixonados por Deus, nós passamos a ter ojeriza, distância ao pecado. E na medida que nós amamos a Ele, odiamos o pecado, a verdade que estava sobre Cristo também será sobre a tua vida. Por isso, o teu Deus vai te ungir com óleo de alegria, muito mais do que os teus companheiros. Só que o autor de Hebreus está citando o Salmo e falando acerca de Jesus.
Vejam no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 8 e verso 9, vamos ler. Mas acerca do Filho, ele traz o salmo. 2 pontos. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Vamos todos ler o 9. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Por que Deus deu a Jesus um óleo de alegria? Olha aqui, uma base bíblica para mostrar que Jesus não era carrancudo. Tem gente que vem para o culto com a cara amarrada. Grita, é gol lá no Corinthians. É gol do Palmeiras. Não abre nem a boca na igreja para louvar ao Senhor. Não canta. É algo fúnebre. Mas Jesus tinha uma unção de alegria. Não existe alegria por osmose. Não existe alegria por cerveja. Não existe alegria por coisas que esse mundo oferece. A verdadeira alegria não é chegar um louvor, tocar, gritar, manipular um auditório. A alegria é fruto e resultado de uma adoração a Deus e um amor intrínseco, profundo por Cristo Jesus. E nessa relação, a alegria emana e flui naturalmente. Não é à toa. E quando houve um grande avivamento, após o cativeiro babilônico, com Esdras e Neemias voltando para a terra, acordaram de manhã às 6 horas, começaram a ler o Pentateuco, lá em Neemias capítulo 8, e a Bíblia diz que do nascer do sol até o meio-dia, todo o povo estava de pé, lendo a Torá. Você já pensou sem ar-condicionado, no deserto do Oriente Médio, numa temperatura de 45 graus, sensação térmica de 50, sem microfone, sem caixa, sem acústica, Neemias liderando uma multidão, e ele se põe um púlpito de madeira, lê o Pentateuco, das 6 da manhã até o meio-dia, todo mundo em pé, e enquanto eles liam, diz a Bíblia que todo o povo chorou. E quando eles terminaram ali de ler, naquele momento, Neemias se levanta, Esdras se levanta e diz o seguinte: por que vocês estão chorando? Esdras disse: mas a alegria do Senhor é a nossa força. Eles não estavam chorando de tristeza, eles estavam chorando porque, examinando as Escrituras, encontraram alegria. Só a frase luz na escuridão. Luz na escuridão. Ele me tirou da escuridão. E eu comecei a chorar. E a pensar, se ele me tirou, quantas pessoas na escuridão ele pode tirar? Queridos, desculpe a emoção. Mas a viúva, Dona Nelly, que estava aqui hoje, o mundo é pequeno. Era professora da irmã Fátima do Romildo. A viúva que estava aqui hoje de manhã foi professora do infantil Fátima, lá maternal, de educação física, na cidade lá de Minas, de Arthur Nogueira. Professora da Fátima. E a Fátima ficou perplexa. E tudo isso acontecendo aqui hoje no culto de manhã. E ela quase com 80 anos, ela disse: pastor, ela falou para minha esposa, como é que esse povo todo veio parar aqui? E Deus usou a perda do seu Ioite, um homem de 80 anos. Eu só o conheci no velório, olhei para ele e fiquei contemplando o seu rosto. Quem sabe sua alma, ele se entregou a Cristo antes de partir. Meu coração ficou doído. A família pressionou a Adriana, filha, que é daqui, para fazer um culto a Deus. E eu disse: a nossa igreja está aberta. Para minha surpresa, vieram quase 100 pessoas. E Deus se revela porque Ele é luz na escuridão. Ele é o meu amparo. Ele é o meu escudo. E eu tenho a certeza que quando a Aline Barros gravou essa música, a letra, até hoje, impacta.
E eu sou uma pessoa que eu canto, mas eu gosto de boa letra, que me faça refletir quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu vou. Aqui está um texto de uma letra linda. Um texto de uma letra singular que ele traz do livro de Salmos. Ele está falando de Jesus que amou a justiça, odiou o pecado e Deus o ungiu com óleo de alegria. O quinto texto, Salmo 102, verso 25 e 27, está citado em Hebreus capítulo 1, verso 10 ao 12. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces, Senhor, o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. O autor de Hebreus está dizendo que o que está no Salmo 102, verso 25 e 27, é o verbo eterno que sempre existiu. E porque ele sempre existiu, esse verbo Jesus nunca foi criado. Ele sempre existiu na eternidade. E porque ele é o verbo, volte os seus olhos para o capítulo 1, verso de número 3. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do seu poder, do seu ser. Vamos, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas o quê? Volte para o 2. O verbo, a palavra. O verbo, o logos, criou. Verso 2, a última frase. Pelo qual também fez o universo. Ele fez o universo. Ele sustenta o universo. Quantas pessoas estão procurando saber se existem vidas em outros planetas? Não perca tempo, só tem na Terra. Alguns querem já fazer um voo fretado, pago, particular para a Lua nos próximos anos. A NASA vai investir agora em projetos para Marte. E talvez só vão encontrar terra, água e frio. Talvez nem encontre água. Difícil encontrar. E se houver água, tem muita forma de vida. Mas eu lhe garanto que não tem vida humana. Eu lhe garanto que o Deus que criou o universo, ele sustenta toda a criação pela palavra do seu poder. Ele sustenta os planetas. Ele sustenta as galáxias. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, disse o salmista. O último salmo citado na carta aos Hebreus é o Salmo 110. Meus irmãos, se vocês tiverem a curiosidade de ler pelo menos em casa, Salmo 89, Salmo 110. Com detalhe, você vai ver que o salmista não estava falando de Salomão. Estava falando de Davi, de Jesus. E o Salmo 110, verso 1, diz assim: disse, vamos, o Senhor ao meu Senhor. Diga de novo isso. Disse, sabe qual é a palavra em hebraico? Disse Adonai para Adonai. Adonai não é nome. Adonai é um título que quer dizer Senhor em hebraico. Eu não posso chamar o presidente Michel Temer de Adonai, de Senhor, porque o único que é Senhor com S maiúsculo é Deus. Agora veja a cena, coloque-se no lugar de quem escreveu esse salmo. Esse salmo foi Davi quem fez. Coloque-se no lugar de Davi e pergunte, antes de Jesus vir na primeira vinda, quando Davi disse assim: disse Adonai para Adonai, disse o Senhor para o Senhor. E quando Jesus veio à terra, os fariseus perguntaram a Jesus de quem estava se tratando, quando Davi disse: quem é esse do Senhor, Adonai, para o Senhor? Porque na cabeça do judaísmo só existe um Deus. E é verdade.
mas o Pai e o Filho são um só. O Pai olhou para a criação e viu que a criação estava na queda, no pecado. E olhou para toda a terra e pensou, mas qual homem virá salvar a humanidade? Isaías profetizou, e Deus maravilhou-se de que na terra não havia um homem que pudesse salvar. E Ele mesmo estendeu o seu braço e se tornou salvação. Quem é o braço de Deus? Cristo, o Filho da mão direita. E quem é Cristo? O Verbo que é Deus, que se fez carne e tomou forma humana. Ele fez o universo, Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Agora esqueça o Novo Testamento, vá com a mentalidade judaica para Salmo 110, no pensamento, e leia. De quem ele está dizendo? Disse o Senhor para o meu Senhor. Disse Adonai para Adonai. Vamos clarear a ideia? Disse Deus Pai para Deus Filho. Disse o Pai para o Filho. E o que é que o Pai disse para o Filho? Vamos? Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eu ainda sinto que o amém, pastor Felipe, não trouxe assim umas sinapses profundas. Aqui tem detalhes especiais e misteriosos, sem véu. Os conhecedores da Bíblia já devem ter entendido o que eu quero dizer agora. Além de Jesus ter recebido essa expressão, disse o Senhor para o Senhor, S maiúsculo para S maiúsculo, disse Deus para Deus, disse Deus Pai para o Filho, assenta-te, assenta-te, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Igreja, igreja, não é para dizer amém agora não, igreja, igreja. Aonde Cristo está, o autor de Hebreus acabou de dizer no capítulo 1 que ele subiu e assentou-se à direita de Deus Pai nas alturas. Tudo bem? Agora abra os olhos, abra os ouvidos, examine as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz, até que todos os inimigos estejam debaixo dos pés de Cristo. Ah, mas esse amém não foi tão bom não, porque vocês não entenderam. Presta atenção. Os pés ficam na cabeça, na perna ou na cabeça? Onde é que ficam os pés? Nas pernas. Nas pernas. Mas aonde estão as pernas? No corpo. Mas quem é o corpo de Cristo? E quem é o cabeça? E aonde está Cristo? Assentado. Mas qual é a palavra de Adonai para Adonai? Assenta-te até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Paulo disse em Coríntios que Cristo voltará, restaurará todas as coisas e colocará o cumprimento dessa profecia do Salmo 110, até que os teus inimigos estejam debaixo dos pés. Eu quero abrir um parênteses. Eu quero dizer à igreja que desde o dia que você e eu nos convertemos a Cristo, inimigos estão sendo destruídos a cada dia na nossa vida. Inimigo chamado ódio, inimigo chamado vingança, inimigo chamado amargura, inimigo chamado inveja, inimigo chamado orgulho, inimigo chamado depressão. O último inimigo a ser destruído, diz Paulo, será a morte, e naquele dia tragada foi a morte na cruz e na vitória de Cristo Jesus, até que ponha os teus inimigos debaixo dos pés, e quando Ele vier, nosso corpo será revestido da incorruptibilidade, e tragada foi a morte, e o último inimigo a ser destruído será a morte, e os inimigos todos serão colocados, postos debaixo dos pés de Cristo e da igreja.
Dê uma salva de palmas, meus queridos. Quais são os inimigos que estão vindo hoje? Legalmente, eles já morreram na cruz. Legalmente, eles já foram destruídos, cravados na cruz. Mas a verdade legal tem que ser trazida para o mundo experimental, da experiência, da vida, da aplicação da letra pelo Espírito em nossa cabeça e em nosso coração, pela oração. E na medida que esses inimigos vão sendo destruídos, o medo, o pânico, a depressão, a doença física, a sentença de morte, o desemprego, são inimigos. Eles vão sendo destruídos e Deus está dizendo hoje à igreja, a partir de Hebreus, que o Senhor já se assentou nas alturas do trono, Jesus Cristo, e Adonai disse para Adonai, assenta-te. E Paulo vai trazer essa ideia muito clara em Efésios, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e se estamos assentados com Ele, nós vamos reinar com Ele em vida aqui na terra. Por isso que duas palavras grandes aparecem na carta aos Efésios: assentar-se com Cristo e andar com Cristo. A rainha Elizabeth assumiu o trono na Inglaterra há mais de 50 anos atrás. 50 ou 70? 70 de casado, eu acho, né? Ela tem um governo longo. Príncipe William, daqui a pouco nem assume o poder, o governo, e a mulher não sai, glória a Deus, para mostrar. É Elizabeth mesmo, porque já teve outra Elizabeth que nem casou e ficou no trono. Daqui a pouco é o neto que vai assumir, o príncipe. Eu acompanhei o casamento da Lady Diana em 1982. Vi aqueles meninos nascerem, hoje já são papai, o príncipe Charles já é avô. E a mulher no trono. Oh, meu Deus. Que mulher de fibra. Aquilo é que é rainha. E o porte dela. Nós temos muito que aprender. Alguém pode discordar, quem assistiu o filme A Rainha, a atriz de Hollywood que fez muito bem o filme, eu fiquei encantado. A rainha Elizabeth ficou encantada. A performance da atriz quando fez o filme, incorporando. E a mulher firme, se impôs, de pulso, de firmeza, e é isso mesmo. E a igreja também é chamada para olhar para a monarquia da Inglaterra e ver a realeza de Deus. E a Inglaterra tem muito isso a nos ensinar. Foi um dos maiores impérios, o grande império britânico, antes do império americano. E cada nação, como os Estados Unidos e também a Inglaterra, nos legou um ensino muito grande da monarquia, da realeza. Talvez ela nem saiba, mas a rainha ali no poder é uma demonstração da figura da igreja. E o mais encantado não esqueci a pregação não, o mais encantado é ver o esposo dela, que mesmo sendo duque, ali do lado, junto a ela, respeitando, dando suporte, mas a rainha é ela. Mas a presença está ali. E com certeza ele foi o seu mentor durante toda a sua vida. A igreja também é a rainha de Cristo. Podemos olhar para aquela mulher e ver pontos positivos que nos lembram acerca da igreja. Qual a posição da igreja nesta terra? E quantas vezes ela saía e sai até hoje e os seus súditos a cumprimentam. E nós precisamos lembrar, quero terminar no Salmo 110, capítulo 1, verso 13. A qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, por o quê? Por estrado dos teus pés. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 110, vamos terminar aqui. Vamos pensar juntos sobre esse salmo. A riqueza da carta aos Hebreus, meus irmãos, é grande. Leve esses textos para a sua casa. Medite. Pense por que o autor de Hebreus está articulando essas passagens veterotestamentárias com a nova aliança.
Por que que o autor de Hebreus traz esses textos do livro de Salmos, no capítulo 1, e coloca na introdução para dizer, vejam, o que Deus falou pelos profetas está confirmado na pessoa de Cristo, que é a pessoa que hoje Ele tem nos falado. E eu encerro nesse salmo para mostrar um salmo tão curto, um salmo tão pequeno, mas de uma profundidade grande. O texto diz no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, a minha Bíblia traz o S minúsculo, mas está errada, a tradução era para ter respeitado, disse o Senhor ao Senhor com S maiúsculo. Levante a mão, quantos S maiúsculos tem no segundo Senhor? Quantos tem minúsculo no segundo Senhor? Só para ver. Então, a Bíblia não está errada, é uma questão da tradução. Então, eu, por exemplo, quando eu vou escrever alguma coisa, uma pastoral, um texto no boletim, jamais eu falo de Deus, quando falando Ele com E minúsculo, é E com E maiúsculo. Adoramos-te, eu coloco T com T maiúsculo. Porque eu não estou falando essa história, e aqui eu falo para a igreja, já falei para o Ministério do Louvor, vamos corrigir as músicas. Essa história chama Deus de você. Deus não é você, é Senhor. Como é que é aquela música Você, Você? Acho bonita, quem está me assistindo aí, nenhuma crítica, né? Digam aí qual é a música. Só quero ver você, muda. Só quero ver Jesus. Só quero ver a ti. Muda a letra, tira você. Porque não há nenhum problema do você, o problema é a criança que chama o pai de você, e pelo nome. Aí quando chega num churrasco, numa festa, só com adultos, aí tem juiz, advogados e médicos. Oh, você não vai não fazer forrar a cama, pai? Você não, guri. É Senhor. E diante de público, diante da esfera pública, eu sou o pai da Fernanda na minha vida privada, mas ela deve me remeter como Senhor. É autoridade, é o respeito. Deus quer intimidade, mas essa história de que é uma música que às vezes me incomoda. Eu quero te adorar, eu quero te beijar, eu quero adorar. Aí você quer? Quer mesmo? E por que quando termina de cantar, fica andando no culto, na hora da palavra? Então você não quer Deus? Eu quero te beijar, quero te adorar, quero adorar. Quer mesmo? Aí eu fico só com a butuca do olho olhando. Aí vai beber água. Põe o dedo no nariz, quando é ouvido, abre a boca, fecha a perna, lá. Então você não quer. Quem quer Jesus, não fica com Ele. Ouve a sua palavra, examina, fica apaixonado por Ele. E mesmo apaixonado, mantenha a reverência, o respeito. Minha esposa é minha esposa, está aqui, a Amabe é minha esposa. Mas diante de público, eu não vou chamá-la de Amabe. É pastor Amabe. Em casa é amor, é Amabe. Mas no público é pastora. Aqui eu abro um parênteses, não há nenhum problema. Mas às vezes a pessoa, Nando? Se você souber que meu apelido não é Nando, é menininho. Porque eu era o caçula de 5 filhos, e tudo lá na minha família, tudo nome bonito, mas é Maninho, Gueguinho, Tequinha, nordestino gosta de Maninha, e eu era magrinho, caçula, menininho. Uma vez eu estava dando aula, um aluno, no primeiro dia de aula, Nando, eu digo, eu não sou chamado de Nando. E não há nenhum problema dos mais íntimos me chamarem de Nando, mas na igreja é pastor Fernando. Nós temos que ter, eu respeito, eu chamo o Hilton e a Daniele de Hilton e Dani. Mas se eu for na escola que eles atuam, eu jamais vou, por favor, chama aí a Dani. Nada disso, por favor, chame a professora, a senhora Daniele. A Laís trabalha no Banco Bradesco. Chama aí a Laís. Não, chama aí a senhora Laís. A senhorita Laís. Pronome de tratamento. E é quando isso nós entendemos, é que nós vamos construindo respeito para as coisas de Deus. Amém, queridos? Eu não estou exigindo que todo mundo chame de pastor, até porque a igreja nos chama de pastor, sim.
E eu não tenho nenhum apego ao título. Aliás, eu tinha um computador que ele não aceitava o meu Word. Eu colocava reverendo quando eu estava na outra denominação. E eu dava risada, brincava com o pastor André. O reverendo não sai no computador, sai vereador. Porque eu colocava REV, ponto. Aí quando eu dava o espaço no computador, o enter, vereador. E eu digo, olha, de reverendo, vereador. Porque reverendo é pronome de tratamento para pastores na igreja luterana, presbiteriana e metodista. Então eu não fico lá exigindo, me chame de reverendo, chame-me de reverendo. Não, pastor. E os mais íntimos que têm intimidade, não tem nenhum problema de me chamar de Nando. Agora, cuidado o espaço. Respeite a autoridade. Respeite as pessoas na função que elas ocupam. Amém, queridos? Vamos para o Salmo 110, que os irmãos vão trabalhar amanhã. Todo mundo. Disse o Senhor ao meu Senhor, S maiúsculo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. 2, o Senhor enviará de Sião. Olha a palavra profética para Armagedon. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, com um orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Verso 4, que foi citado também lá nos evangelhos. O Senhor jurou e não se arrependerá. Todos, tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus vai citar esse texto no capítulo 5 e no capítulo 7. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Sabe aonde vai ser isso? Armagedon. O verbo está no futuro do presente, esmagará. Se você ler Apocalipse 19, diz que ele vai pisar carnes de reis, comandantes e exércitos. E as aves de rapina virão para comer as carnes, porque serão tantos soldados mortos na fúria das nações para destruir Israel, esquecendo-se que a fúria que o diabo colocará nas nações contra Israel, a fúria do diabo é contra o povo de Deus, que é contra Cristo. As nações não sabem que esse instigar das potestades contra Israel físico e contra a igreja é porque o diabo está contra Cristo sempre. E quando a igreja foi perseguida e é perseguida, e Israel hoje é perseguido, naquele dia vocês podem anotar em suas cabeças e corações. Quando ele voltar, as nações vão ficar boquiabertas, que vão descobrir que Jesus dirá, por que vocês dividiram esta terra, que é a minha cidade, Jerusalém? Não é hora, meus queridos, você que está assistindo esse vídeo, de ficar questionando sobre Jerusalém e o governo Trump. Não é hora de ficar especulando, é hora de examinar as Escrituras e entender que Jesus voltará, reinará e virá para governar a partir de Jerusalém. E as nações serão instigadas pelas trevas para destruir Israel físico, para destruir a terra que Jesus virá e destruir o povo de Deus, que é a igreja. E o texto diz, acompanhe, que o Senhor jurou, verso 5, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, e ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, Apocalipse 19, esmagará cabeças por toda a terra, e de caminho, bebe na torrente, e ele passará de cabeça erguida, porque ele vai se sentar no trono e reinar, porque o salmo começou, disse Adonai para Adonai, assenta-te e governa. E naquele dia ele dirá, os teus inimigos estão debaixo dos teus pés. Você vai dizer, quanta riqueza no capítulo 1 de Hebreus. Salmos proféticos
Deus, apontando para Cristo. Profecias milenares confirmadas na nova aliança, para dizer que Cristo é aquele que veio cumprir tudo que o Velho Testamento prometeu. E Ele é superior, Ele é eterno. É por causa dele que nós estamos aqui. E o desejo dele é que todos os nossos inimigos, que são inimigos dele, sejam colocados debaixo dos teus pés. E dos pés dele, os pés dele, somos nós, a igreja militante. Fique de pé, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Eu encerro com essas palavras. Capítulo 15. Nós vamos encerrar, vou pedir a Marisa, pastora Mabe, chegarem aqui, vou precisar de vozes. Vamos cantar uma canção que tem um pouco a ver com essa pregação. O Senhor está levantando um grande exército. E Ele não será derrotado pelo inimigo. Nossa luta, não sei mais a letra, o Ricardo vai chegar ali com a Renata, procura a letra. O Senhor está levantando um grande exército. Veja o capítulo 15, vamos ler? A partir do verso, vou procurar só o versículo aqui, até que todos os inimigos estejam debaixo dos nossos pés. Versículo 27, 25, 24 a 27. Vamos ler. É o tempo que eles procuram a música. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído, veja que o verbo está se remetendo ao futuro, virá o fim. Quando houver destruído todo o principado, toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, vamos? Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Verso 28. E quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A Bíblia diz, até que todos os inimigos estejam postos debaixo dos pés. Fecha sua Bíblia e eu pergunto aqui para você e pergunto para você que nos assiste. Quais são os inimigos que estão hoje na sua frente? Eles vão ficar debaixo dos pés de Cristo. E os pés de Cristo estão na igreja. Vamos orar, porque o reino de Deus vai se expandindo e a cada dia áreas que o inimigo dominava em nossas vidas vão sendo subjugadas e dominadas pelo poder dele. Até o dia em que o último inimigo, que é a morte, será destruído.